Som. Jorge, nos dá um oi, por favor. Oi, oi. Tá ouvindo? Jorge, nos dá um oi, por favor. Oi, oi. Oi, oi, teste. Jorge, nos dá um oi. Som, teste. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Conseguem? Não consegue me ouvir? Não consegue me ouvir. E agora? Agora consegue me ouvir? No campus não estamos te ouvindo. Vamos ver. A Deise me escuta. Obrigado, Deise. Tenta falar alguma coisinha, vamos ver se eu te escuto também. Eu acho que o problema é no campus. Eu estou te ouvindo bem? Não escuto. Não escuta?
Agora estamos... Próximo. Posso organizar para projetar um slide para a gente começar? Estou no aguardo de vocês, tá? Agora estamos te ouvindo. Perfeito. Sim. Muito obrigado. Obrigado, professora Kelly Krause. Obrigado pelo convite. Muito importante essa semana, a Semana da Libras, né? Um evento intercurso aqui na Universidade dos Pampas, a Unipampa. Então, fico muito contente com o convite. Eu vi a programação. Nossa, tem uma programação bem extensa, muito legal. Amanhã vai estar a professora a doutora Ana Regina Campelo, que é excelente, nossa, uma amiga. Depois vai ter o Peterson. Enfim, a programação está muito grande, né? Assistam, vale a pena. Alguns amigos vão estar aqui também. E eu vou falar com vocês um pouquinho, também vou sinalizar e vou estar junto com a Daisy Luiz, que é a tradutora e intérprete. Como é que é teu sinal, Daisy? Ó, o sinal da Daisy é esse aqui. Beleza. Então, prazer, pessoal. O meu sinal é esse aqui. Eu sou o Jorge, meu nome é Jorge. Eu sou advogado, tenho um projeto que é o Advogado em Libras,
onde que eu tento divulgar sobre leis, sobre direito, né, dos surdos, né, em especial. E hoje aqui eu vou falar como é que funciona o atendimento, né, aos surdos na área jurídica. Isso é um fator muito importante, né, porque a gente tem muitas leis, nós temos diversas leis pelo Brasil, né, as leis federais, porém, né, ainda a gente enfrenta algumas barreiras, né, a comunidade surda ainda enfrenta algumas barreiras, seja no judiciário, seja em outra demanda, mas o que acontece? Eu vou mostrar para vocês um breve estudo, uma história, um pouco disso, assim, com algumas novidades, né, do que tem de novo para vocês. Se me permitem, eu vou mostrar um slide, vou passar para vocês, para que a gente possa acompanhar. E depois a gente vai conversando, como a professora Kelly sinalizou, no final fica aberto para perguntas, né, para que a gente possa conversar um pouco mais. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Vou partilhar com vocês. Olha aí está um pouco da tela. Eu vou estar com a Daisy. Daisy, se tivermos dúvidas, eu vou te perguntar alguns sinais. Tu me ajuda, por favor. Eu também vou tentar te ajudar. A gente vai fazer essa troca aí de sinais, porque tem muito sinais no âmbito jurídico que são difíceis. Eu aprendi alguns novos agora, né? Então a gente vai estar junto nessa. Obrigado, Deise. Vamos lá. Então, pessoal, como eu estava falando na apresentação, esse sou eu, esse é o meu sinal, eu já tinha falado para vocês, está aí o meu sinal. Eu ganhei de presente de uma surda que fez essa animação, né, do projeto Advogado em Libras, depois vou falar um pouquinho. A professora Kelly sinalizou, né, fez uma abertura informando, eu sou advogado especialista na área do direito das pessoas com deficiência, né? Também tenho estudo em pós-graduação em diversidade e inclusão, né? E a partir dessa ideia, né, surgiu o projeto Advogado em Libras. A minha família é de surdos, então eu tenho tios surdos, onde eu convivo desde criança, então fui aprendendo bastante os sinais, né? E depois, claro, tive que estudar, né, para comunicar. E hoje converso bastante com a comunidade surda pelo Brasil afora. Então, eu quero trazer para vocês hoje assim, um pouco do histórico, para vocês entenderem, né, como é que a gente chega no atendimento jurídico para a comunidade surda. Lá atrás, bem lá atrás, né, no século XV, antes, a gente tinha, né, uma melhoria no atendimento, até porque o histórico é muito triste, né, se a gente for voltar um pouquinho atrás, né, os surdos sofriam muito, a comunidade surda sofria muito, muitos eram sacrificados, né, dependendo da cultura, do país onde que nasciam, né. Mas o que aconteceu? Né, no século XX, começou a ter uma desenvoltura para isso, né, e a partir daí começaram-se a criar as declarações, né, a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. A partir daí começou-se a ter um olhar mais atento, né, para as políticas públicas, para o direito das pessoas com deficiência, especialmente para os surdos também, né? Até porque a Declaração de Madrid de 2002 ela traz uma frase que é muito importante. Nada sobre nós sem nós, ou seja, não podemos discutir o direito do surdo, sem a comunidade surda, né? Então, isso acabou abrangendo e trouxe à comunidade surda a luta pelo seu protagonismo, né? Isso é muito importante, o surdo ser protagonista da sua história. E a partir daí começaram a fazer alguns conceitos, né? Para tentar
descobrir os seus direitos, né, para tentar fazer essa luta. E a partir daí veio algum conceito, trouxe o conceito de pessoas com deficiência, aquela que tem um impedimento, né, a longo prazo. Aí tem os tipos de natureza, né? E o que acontece? A partir daí, foi se criando toda uma dinâmica para a elaboração das leis. E não é só isso. A comunidade surda ela é muito grande. A gente pode ver. Esse aqui é um mapa do último estudo, né, mais elaborado, digamos assim. Ainda falta alguns detalhes, mas é um estudo do IBGE que aponta que no Brasil há 10 milhões de surdos. Só que aí se confundem, né? Mas é o surdo que usa Libras, né? Ele usa Libras? Não sabemos, né? Não tinha essa pergunta. Mas é o surdo que é deficiente auditivo, é o surdo que com a idade parou de ouvir, foi diminuindo, né? E, enfim, é tudo muito misturado. Né? Mas para vocês terem uma noção, 10 milhões de surdos na população, ou seja, o Brasil tinha aí aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência, né? Sendo a maioria os cegos, né, com 35 milhões. E os surdos, né, e os deficientes, a pessoa com deficiência, ela representava, né, nesse cálculo, nessa pesquisa feita pelo IBGE lá em 2010, 24%, né, quase da população, sendo que não tinha muito bem algumas definições, né, acerca do tema. Mas por que eu falo isso? Até para a gente ter uma comparação. Né? Em 2020, com uma população aí mundial de 7,8 bilhões de habitantes, a estimativa é que tenhamos assim, 1,3 bilhões de pessoas surdas. Né? 1,3 é muitos surdos pelo mundo. Né? Então, se concentram a maioria na China, na Índia, claro, são as maiores populações mundiais, né, sobre isso. Então, é uma situação bem que a gente já conhece, a população é maior, provavelmente terá maior surdo. Né? Mas e o que acontece? A OMS também trouxe uma dica, né, deu um auxílio nessa pesquisa, né? E na pesquisa deles, ainda em 2011, um pouco depois do IBGE, apontou que existiam 28 milhões de brasileiros que possuíam algum problema auditivo, né? Sendo que eles, 14% assim, do total da população, tinha esse problema ligado à audição. Então, isso era muito relativo, era muito complicado, né? Mas para entender melhor e para analisar em 2021, que é a última pesquisa, né? O IBGE trouxe uma análise assim um pouco superficial, né? Um pouco genérica, né? Apontando aí que a população brasileira possui mais de 10 milhões de surdos e que isso representava aí 5,1% da população, mais ou menos, né? E desses aí, 2,3 milhões de pessoas não ouvem nada. Né? Então, esse é um dado que o IBGE trouxe em 2021. Ainda não se sabe se as pessoas que não ouvem nada utilizam a Libras para se comunicar. Né? Há uma grande dificuldade, a pesquisa ela não abrange assim, né? Essa pergunta específica para a gente poder entender melhor, né? E já que a gente está começando essa semana com Libras, eu quis contextualizar, né? Esse evento é um evento muito importante. A Unipampa está de parabéns. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei federal que determina, né, que no dia 21 ao dia 28 de agosto é a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, essa semana, vou ainda participar de outras palestras, outros bate-papos, né? Mas é muito importante. A Unipampa é a segunda ou terceira vez que eu participo e ela sempre aborda esse tema. Então, ela é muito forte nesse assunto. Tem professores especialíssimos, né? Eu até vou citar a professora Kelly, né, Krause, que está organizando. Então, por quê? Porque é importante a gente saber, né, conhecer, para poder também
ter noção, né, do direito, como é que funciona, né, o direito das pessoas com deficiência, em especial o direito dos surdos, né? E isso tem tudo a ver com a Libras, e a gente vai ver. E aí eu vou contextualizar para vocês, vou trazer um pouco aqui para nós, para o Rio Grande do Sul, né? Só que esse dado é um dado de 2010. Lá em 2010, apontava-se cerca de mais de 600 mil surdos. Claro, capital, Porto Alegre é a que mais possui, depois vem Caxias do Sul, depois Pelotas, né? Santa Maria, enfim, são polos onde se concentram. Também não tem muito, né, específico se são surdos que utilizam Libras, não, como é que funciona, né? Aquela coisa, perda auditiva. Mas aqui no Rio Grande do Sul representa um pouco acima da média do Brasil. Né? Aqui no Rio Grande do Sul é 5,7% da população é formado por surdos. E as leis? Então, como é que é? Quantas leis são? São muitas leis e eu trouxe para vocês assim um pouquinho de cada uma para conversar com vocês, porque é importante para que vocês possam entender, né? A comunidade surda hoje, ela passou por um grande momento de luta, né? Criou a Lei de Libras aí que está completando 21 anos. É uma lei muito importante, a gente vai conversar. Depois não para, né? São outros decretos, outras leis que vão trazendo junto. Também tem a lei do tradutor intérprete da minha colega Daisy. Né? Daisy depois é muito importante, é uma profissão extremamente importante, né? Que a gente vai falar um pouquinho, vocês vão conhecer, né? Também as funções do tradutor intérprete. Ele acaba também sendo responsável por fazer esse papel, né, dentre alguns órgãos para trazer acessibilidade para alguns locais, né? E então eu vou falar um pouquinho de cada lei e vou explicar para vocês assim algumas de forma sucinta, mais resumida, né? Então, vou começar com a Lei de Libras. A Lei 10.436, ela é de 2002, que nem eu falei para vocês, está completando 21 anos, né? E a Lei de Libras é uma lei que trouxe uma revolução, digamos assim, né? Ela deu uma virada de chave, ela trouxe uma nova perspectiva à comunidade surda, porque ela garante a Libras como meio de comunicação, expressão, né? Então, o sistema linguístico também é muito importante, porque daí ficou claro que ele é para transmissão de ideias e fatos, né? Então, garantiu isso à comunidade surda, também garantiu isso para que ela possa trazer isso para o poder público, para as universidades. Vocês vão ver um pouquinho de cada coisa depois que eu vou explicar, né? Também trouxe bastante apoio ao sistema educacional, né? Em todos os ambientes, seja municipal, estadual, federal, né? E isso também faz florescer. Vocês podem ver hoje algumas universidades aí já têm cursos de Libras, né? Tem uns que tem cadeira, tem a disciplina, nem que seja eletiva, né? E tem outras que tem obrigatório. Por mim, né? Eu gostaria que todos pudessem estudar um pouco de Libras, né? É muito importante para que a gente possa se comunicar. Mas aí vocês vão entender a importância disso, né? Como eu falei para vocês, ela é esse meio de comunicação importantíssimo e ela também teve, né, o seu aspecto, ela teve essa garantia para que o poder público pudesse, né, fornecer isso, né, fazer esse atendimento, ou seja, através do serviço público, seja ele em geral, né? E além disso, eles tinham que apoiar e difundir, né? Difundir, trazer para todo mundo Libras. Mas será que isso acontece hoje? Né? Será? Né? Então, a gente vai conversar sobre isso depois, não é? Outro assunto que é bem importante é que também a lei ela trouxe a Libras para um possível inclusão, né, e assistência no meio da saúde, né, para que os surdos, né, os portadores de deficiência auditiva possam ter nesse meio um atendimento e tal, né. A gente passou por uma pandemia e vimos, né, tal qual a dificuldade, né,
da comunicação, né? Muitos hospitais, né, enfermeiros, médicos e atendentes, todos utilizando a máscara, né? Então, que já dificulta muito já que às vezes as pessoas, quando te atendem, né, os servidores, quando já não tem a comunicação fácil, às vezes tu tenta ainda entender um pouco, né? A pessoa tenta oralizar para te entender, mas será que tem, será que não tem, né? Essa é uma grande dificuldade. E a gente sabe o resultado disso, né? Muita complicação, muita história para contar, né? Outra coisa importante também, a lei de Libras, ela trouxe, né, a inserção educacional, né, em todas as esferas, né? Tanto municipal, estadual, federal, e garantiu, e alguns cursos, a Libras passou a ser obrigatória, né? E tem um curso de fonoaudiologia, onde que tem cadeira de Libras, né? Hoje nós temos o curso de Letras Libras, que é muito importante, já em grandes universidades aí pelo Brasil afora, né? Mas em outros cursos a Libras passou a ser uma cadeira eletiva, então nem todo curso é obrigatório, né? Nem todo profissional que se forma acaba cursando Libras, conhecendo, né? Tendo um pouco de contato com essa lei. Mas aí, tem um artigo 4 que ele ainda continua e ele é muito importante. Eu sempre friso, trago ele. Por quê? Porque a Libras ela não pode ser substituída pelo português. Não pode. Então, vocês já imaginaram quando chega um surdo, né? Ou na delegacia, vamos usar um exemplo, na própria justiça, né? Aí a pessoa escreve para ele, ó, não consegue se comunicar e acaba escrevendo no papel e começa a mostrar, né? Poxa, olha aí. Ah, mas e aí? Tu é analfabeto? Como é que é? Não, olha o respeito, né? Então isso é uma das coisas que, infelizmente, acontecem muito. Eu acompanho muitos surdos, né? Acabam passando por isso, né? Pessoas, sejam um advogado, sejam um testemunha, o próprio juiz, né? Algum servidor público, acaba escrevendo, né? Pedindo para o surdo ler. Eu falo, opa, para aí, você conhece a lei de Libras? Pessoal, calma, não pode substituir o português, né? A Libras, ela não pode ser substituída pelo português. Então, tenham cuidado, né? Eu tento falar com calma, então as pessoas, por desconhecimento, muitas vezes, né, da lei, e acabam sempre criando essa barreira, né? Mais essa barreira. Então, é muito importante a gente falar nisso, né? Porque a Libras ela apresenta uma estrutura totalmente independente, né? Se vocês forem analisar e tal, né? E tem fundamentalmente uma estrutura gramatical própria. Então ela tem tudo isso, né? Ela consegue ser independente. E isso é muito importante para a comunidade surda, né? E eu sempre trago essas menções, porque eu sou o cara que sempre levanta essa placa aí. Vocês não vão reparar, mas eu sempre gosto de lembrar, porque a Libras não pode ser substituída pela língua portuguesa. Não pode. Né? A Libras não pode ser substituída pelo português. Não. Não, por favor. Né? Respeitem a Libras. Então, desculpa, às vezes eu fico sinalizando também. A Daisy fica me olhando, eu olho para a Daisy. Mas, então, eu trago essas informações, essas manifestações também, para que as pessoas possam entender, né? E respeitar cada vez mais a comunidade surda, né? E isso vale para todo o ambiente, né? Seja para um contrato, é importante que tenha um tradutor-intérprete para ajudar, seja um atendimento na própria delegacia de polícia, né? Se for necessário, precisar um auxílio, uma ajuda. Então é muito, muito, muito importante para que o surdo ele seja amparado. Então, para isso, precisam-se ouvir e entender sobre isso, né? Libras não pode ser substituído pelo português escrito. Depois disso, também eu quero falar para vocês, já que leis, né, que a gente está falando de leis, sobre atendimento dos surdos da comunidade surda no ambiente jurídico, é muito importante conhecer a lei brasileira de inclusão,
né? A LBI, como é chamada, né? A LBI, a Lei 13.146 de 2015, ela trouxe uma grande perspectiva, né? Ela trouxe uma lei onde que trouxe diversos direitos propriamente ditos, explicitou alguns que as pessoas já conheciam, mas como tinha um decreto, às vezes faltava organizar ela melhor, então essa lei trouxe para apoiar. E o cerne dela é trazer esses direitos à vida, à saúde, à educação, trabalho, né, a comunicação, enfim, a cultura, tudo que há o direito à comunidade surda. E ela tem essas duas vertentes, uma é da acessibilidade, a outra é da igualdade, né, para que o surdo, né, possa também desenvolver tudo isso. E nisso também ela traz explícito sobre atendimento prioritário, né, que muitas as pessoas falam, mas como é que é? Tem, não tem? Onde é que estava? Onde é que está na lei? Bom, está aí. A LBI trouxe para fixar, né? E a LBI, ela trouxe muitas coisas, né? Ela trouxe um novo conceito também, que é aquele que a gente estava falando no início, né? Sobre as pessoas com deficiência, o que é esse conceito jurídico, é mais nessa área jurídica, né? Então, ela trouxe isso e ratificou lá no seu artigo 2º, ela traz a mesma coisa daquela definição que a gente trouxe para vocês. Mas tudo isso, por quê? Porque ela também vislumbra que a pessoa com deficiência, o surdo, né, ele tenha a sua garantia de acessibilidade. Né? Mas para isso, né, para ter essa garantia a todos esses direitos e tal, precisa ser respeitado vários critérios, vários quesitos. Eu vou falar alguns para vocês, tem muitos, né? Senão a gente falaria aí 2 horas, eu, a Deise, vocês iam ficar cansados, né? Mas eu peguei alguns só para falar para vocês, vou resumir. Né? Um deles é a capacidade civil, né? Que dá o direito à pessoa com deficiência a casar, né? Exercer esse direito. Né? Antigamente era muito complicado, né? Pediam permissão para a família, mas meu filho é surdo, não pode casar, não vou deixar ele casar, né? Então é muito complicado. Além disso, ela trouxe, né, o direito à liberdade, que é um direito fundamental, né, para que a pessoa possa fazer de fato, né, possa exercer essa inclusão, e isso é um dos fatos assim que é muito importante, porque ela começa a ter esse espírito de liberdade. Ela só vai ser livre quando ela tiver os seus direitos e deveres, né, claro, sendo respeitados. E para isso eu trouxe aqui mais um fato que é importante, que é da igualdade e acessibilidade, que é aquilo que eu estava falando para vocês no início. Né? Tendo respeitado a igualdade, a acessibilidade, fica muito mais fácil de conseguir, né, exercer os seus direitos e seus deveres. Mas e aí? É tão fácil assim? Pois é. A inclusão escolar é um ponto bem importante, né? Porque a política pública para os surdos, a gente está falando aqui, ela oferece o tradutor-intérprete hoje para a comunidade surda. Então, coisas que tempos atrás era preciso exercer, era preciso entrar na justiça para conseguir esse direito, para que as pessoas possam entender. Né? Hoje o surdo ele tem direito a entrar na universidade ou na própria escola, né, pública ou privada, ele tem direito ao acompanhamento de um profissional tradutor, intérprete de Libras. Né? Ou seja, sem pagar nada por isso. Não pode ser feito nenhuma cobrança. Então, a educação ela tem que ser acessível, inclusiva em todos os aspectos. Né? Mas a gente está falando em educação de ensino médio, né, ensino superior. Então, ainda faltam muitas pessoas. Eu vou fazer um curso, olha aqui, não tem tradutor intérprete. Pois é, ainda não tem uma lei para que seja obrigatório, né, fazer curso, mas deveria ter, e se engatinha muito para isso, né, se vai devagar, né, já poderia
ser colocado, incluído tudo na lei, né, de uma só vez, enfim. Mas, nesse aspecto, nesse ambiente, né, na inclusão escolar, é obrigado a ter de forma gratuita. Outra coisa que trouxe também na LBI é esse formato acessível, né, que a gente pode ver hoje. A gente atravessou uma pandemia e muitos acabaram vendo lives, né, as pessoas em casa, e começaram a ver live. Tem até uma foto aqui da Ivete, que é cantora, lá dando um beijo na tradutora-intérprete, né? Porque o tamanho da importância, tanto que muitos tradutores e intérpretes acabaram fazendo sucesso, né, Daisy? A Daisy está aí para me confirmar, né? A gente viu, né, nas lives, tinha uns que... porque o tradutor-intérprete ele tem que traduzir e passar a informação conforme a tradução requer. Então, num show de música, ele não pode ficar parado, ele tem que entrar na onda, tem que dançar. Então muitos tradutores e intérpretes acabaram fazendo a tradução, né, usando o profissionalismo, e acabaram dançando, acabaram chamando a atenção. Então, muitos chamaram mais a atenção na live pela tradução e interpretação do que o próprio artista, né, o próprio cantor. Então, se deu um destaque muito maior, né, muito legal isso, e acabou se divulgando mais, né? E isso foi uma das possibilidades, né, um formato acessível que já deveria ter, né? Não só em live, mas na televisão, cinema, enfim, o teatro tem, às vezes, né, algumas sessões são disponíveis para isso, né? Mas deveriam ter em todas, né? Outra coisa também que trouxe foi uma maior política para cultura, esporte, turismo, lazer, né? Isso a gente viu, até teve, depois eu vou falar para vocês, teve uma surdo-olimpíada aqui no Brasil no ano passado, né? Trouxe atletas, mais de 7.000 atletas do mundo inteiro, né? Estavam em Caxias do Sul lá para a surdo-olimpíadas. Foi muito legal, né? E também eu quero falar, que é um fato bem importante, que é o atendimento prioritário, né? Onde é que eu preciso do atendimento? Então, toda hora tem uma atualização sobre as plaquinhas, né? Olha, ali, atendimento e tal. E é muito importante, você sabe, que a LBI veio para consolidar isso, né? Então, o atendimento prioritário passou a ser determinante em vários setores, né? Claro, tinha outras leis próprias e tal, mas a LBI ela trouxe isso aí e funciona em mercado, em bares, em bancos, justiça, né? Principalmente em banco, né? Para não pegar fila, mas hoje é quase difícil tu ir a um banco, tem bastante bancos digitais, mas ela trouxe isso para que as pessoas possam ter o seu atendimento prioritário, né? Então, o atendimento prioritário veio consolidar pela LBI. Também é muito importante que ela trouxe uma discussão bem importante, que era sobre a discriminação, né, sobre o abandono, né, e a exclusão, e acabou, né, dando pena para esse tipo de crime. Isso virou um crime, agora é crime para vocês que fazem isso, né? Então, ali tem as penas, né? Orientou e organizou tudo nesse sentido, né? Para que parem de fazer isso. Mas, infelizmente, tem. E, às vezes, conversando com a comunidade surda, a gente acaba vendo, né? Que isso acontece até na própria família. As pessoas não têm muita noção disso, né? Acabam se apropriando dos próprios proventos dos bens, né? Das pessoas surdas, né? Praticam, né, induzem eles, incitam a discriminação. E isso é gravíssimo, né? A gente vê muitos por aí, e a partir daí, hoje, virou crime. Desde 2015, a lei traz isso, ainda traz pena para isso, né? Para a pessoa que praticar. Mas quando a gente fala em LBI, também traz acessibilidade, né? O direito à acessibilidade. Mas onde é que está? Todo mundo pergunta. Olha, pessoal, está na LBI, está ali, ó. Né? O artigo 3º ele consolida isso. Eu trouxe até um exemplo que é da minha área, que eu enfrento isso diariamente, né? Infelizmente, não são todos que entendem ainda, apesar de ser lei,
né? A justiça é a casa da lei. Amanhã eu estarei conversando com alguns juízes e promotores no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, até para conversar sobre o assunto. Vai ser lá em Porto Alegre, na capital. Mas por quê? Por que eu falo isso? Porque eu também sou militante nessa área. É obrigatório ter um tradutor-intérprete sempre que houver um surdo, seja na justiça, seja na polícia, seja para conversar com o delegado, né? Tem que ter um tradutor-intérprete. Mas aí, quando eu falo isso, alguém me pergunta, mas tu é advogado? Mas tu sabe Libras, né? Faz aí a tradução aí, fala aí. Eu digo, opa, para aí. Temos um profissional especial para isso, um profissional capacitado para isso, que é o profissional tradutor-intérprete de Libras. E outra, né? Senhor magistrado, senhor juiz, senhora juíza, a senhora tem que convocar ele, né? Ele tem que ser um profissional, né, neutro, porque ele vai traduzir o que a senhora está falando e vai também traduzir o que o surdo, a surda quer se comunicar para a senhora. Então isso, esse direito, essa barreira, ela tem que ser disseminada, né? Temos que derrubar essa barreira. Por quê? Porque ele precisa se comunicar. Ele precisa ter um comportamento que a senhora dê para ele um direito à acessibilidade, para que ele possa falar, para que ele possa discordar, para que ele possa perguntar, para que ele possa dar o seu depoimento. Isso é muito importante, né? Mas por quê? Porque essas barreiras, elas continuam, e não é só no judiciário, né? O judiciário que tecnicamente, né, teriam que conhecer as leis, muitas vezes acabam sendo novidades, né? Então, essa barreira da comunicação, na informação, também é preciso ser derrubada, né? E para isso a LBI veio, ela trouxe tudo isso, né? Para quê? Para garantir a acessibilidade, única e exclusivamente para garantir a acessibilidade. E quando a gente fala garantir a acessibilidade, é fazer ou dar forma à comunicação em língua brasileira de sinais, né? Então, é muito importante ter um tradutor-intérprete para que possa acompanhar, né? Seja na polícia, seja no judiciário, né? Em qualquer área, principalmente na área da saúde, né? Que é um movimento que tá crescendo bastante hoje. E isso é muito importante, né? E a lei está aí, ela veio, trouxe tudo, né? Tá tudo escrito na lei, então não tem muita dúvida, a gente pode seguir isso, né? E a LBI consolidou isso tudo, né? Mas aí, sabe como é que é? Às vezes é difícil, né? Falta, não tem. E ainda, né? Logo em seguida ainda tem o capacitismo, né? Vocês sabem qual é o capacitismo? Agora eu vou pedir uma ajuda para a Deise. Qual é o sinal de capacitismo? Uma vez eu ouvi que me ensinaram que era assim. Pode ser, será, Deise? Não sei, acho que pode ser. Depois a gente pede ajuda para o pessoal, pode ser? Sim, sim. Obrigado. Então, o capacitismo, ele significa uma discriminação, né? Com o surdo, com a pessoa com deficiência e tal. E isso vem ocorrendo cada vez mais. E para que isso não aconteça, vou dividir aqui com você 5 dicas. 5 dicas para que a gente possa acabar com isso, né? Para acabar com o capacitismo, para chegar ao fim, né? Para a gente não cometer mais isso com nenhuma pessoa, né? Até porque o capacitismo, ele é aquela coisa assim, ele tenta objetivar assim, né, as pessoas com o corpo ideal, como se fosse o normal, entre aspas, né? Que é um absurdo isso, né? Considerando os outros menos capazes, ou seja, diminuindo essa relação, né, da pessoa com a deficiência, então é muito complicado. Então, uma das coisas assim, pelo amor de Deus, não existe surdo mudo, até nem gosto de falar, né? Só surdo. Eu já nem gosto, eu já gosto de dizer qual é o correto, é surdo. Então, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Também não façam brincadeiras ou coisa assim, se fingindo demência e tal, que era uma brincadeira que se usava muito, né, antes. Por favor, não utilizem isso, né?
Isso é uma forma de capacitismo também. Outra coisa também, aí eu acho que a Daisy também concorda comigo, que muitos falam, linguagem de sinais. Puxa, ele já está mais do que dito, acho que todo mundo diz. Vira e mexe, a gente abre o Instagram, abre as redes sociais e sempre tem alguém, né, para noticiar. Né? É língua de sinais. Né? Língua de sinais. É muito importante que você saiba isso. Né? Porque não, já está mais do que na hora de todos conhecerem. Né? E não é por falta de informação. Né? Outra coisa, né, as pessoas falavam, hoje até diminuiu bastante, que é pessoa portadora de necessidade. Isso não existe, tá? É pessoa com deficiência, PCD, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Outra coisa também é aquela coisa de romantizar. É um exemplo de superação, então, por favor, né? Parem com isso. O surdo sabe conversar. Puxa, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ter mais respeito, né? Falta empatia, falta educação, então parem com isso, né? Então essas foram as 5 dicas que eu vou deixar também para o pessoal que está acessando. Então fica ali, é surdo, é língua de sinais, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma das coisas que a gente fala todo mundo, eu venho cada vez mais aprendendo, assistindo, né? Hoje tem um protagonismo surdo muito legal, tem muitos surdos influencers que acabam aí, né, divulgando, fazendo essas informações quase que diariamente. Isso é muito legal, né? É importante que a gente aprenda para não cometer esse tipo de equívoco. Outra lei muito importante que eu vou falar também, fala aí da minha colega Daisy, que está traduzindo hoje comigo, que é a lei do tradutor-intérprete. Né? É uma lei que é muito importante, que ela regulamentou essa profissão. Né? É uma profissão que, de certa forma, é importante para trazer toda essa acessibilidade, mas é também importante que as pessoas conheçam. Né? Então, o tradutor-intérprete tem essa função, né, de interpretar, né, em 2 línguas consecutivas, porque é o português e Libras ali, ele está ouvindo, está traduzindo e tal. Lá na Surdo-Olimpíadas também tinha o gestuno, né? Usavam o gestuno, né? O gestuno, muito difícil, assim, até estudei esse difícil, mas as pessoas conheciam um pouco, né, para se comunicar, mas era muito interessante, né? Eu assisti várias pessoas conversando em gestuno, e é que todo mundo pergunta, língua de sinais universal, não? Tem a gestuno, que é a língua utilizada, né, para tentar fazer essa comunicação em diversas culturas. Mas trazendo ainda para a regulamentação do tradutor-intérprete é muito importante. Por quê? Porque o tradutor-intérprete ele tem que fazer o quê? A comunicação entre os surdos e ouvintes, interpretar na língua brasileira de sinais e principalmente atuar no apoio à acessibilidade. Né? E aí que eu falo para vocês, a todos os serviços, né? Seja na justiça, seja na polícia, seja em qualquer órgão administrativo, o tradutor-intérprete é a figura, né, determinada para isso. Então, a gente fala sobre isso sempre, as pessoas, mas fala aí, escreve aí para mim, não, ou traz a mãe para traduzir, né? Traz alguém da família. Não, pessoal, tem a figura do tradutor-intérprete, né? Hoje a gente tem. E, claro, o tradutor-intérprete é importante por quê? Porque ele tem ainda as premissas, né? Tem que seguir as regras, ou seja, ele tem que respeitar, né? Ele tem que ser imparcial, né? E por que eu falo isso para vocês? Vocês imaginam o juiz lá que mandou eu traduzir, né? Eu conheci os 2 surdos. Imagina se eu traduzo de uma maneira que favorece mais a um do que o outro. Não pode, né? Tem que ser imparcial. Por isso é muito importante, né? A figura do tradutor-intérprete, ela acaba sendo neutra, né? E a comunidade surda tem esse direito, né? E é um profissional espetacular para desenvolver e trazer toda essa acessibilidade. E falando sobre os direitos, eu vou falar ainda assim sobre alguns direitos para a gente conhecer. Nosso tempo está quase acabando, né? Mas os surdos, então, eles têm direito ao quê? Além de tudo, né? Hoje se fala muito no passe livre, né? Tem o direito da meia entrada, né? O passe livre também para estacionamento que a gente conhece, né? Há muitas discussões sobre isso.
também aquela porcentagem de vagas, né, de 5% a 20% das vagas em concurso público, né? Vamos fazer concurso público. Hoje tem muitos surdos professores universitários, mestre, doutores, pós-doutores, então os surdos são muito qualificados no ensino, né? E se você for fazer Libras ou quiser aprender também, observe sempre um professor surdo, né, para conviver nesse ambiente, que é muito importante a comunidade surda, tu participar dela, é com esse contato com a comunidade surda, né? E também tem a lei de cotas, né, que reserva aí, se uma empresa tem 100 funcionários, reserva aí uma quantia de 2 a 5%, se tiver mais vai aumentando. Outra coisa fundamental que é direito do surdo também é a matrícula nas instituições, né? Aquilo que a gente estava falando antes, que é de veras bem importante. Outra coisa é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o BPC, né, que dá direito ao surdo se ele for desempregado, né, respeitar todas as regras, aí ele pode ter direito a um benefício, né, fornecido pelo governo federal de um salário mínimo. Né? Para isso ele precisa fazer algumas perícias, fazer algumas coisas. Aí. Alguns têm direito à isenção do imposto de renda, né? Tem alguns critérios. Também assento a transporte público, né? As pessoas com deficiência têm esse direito. Né? E falando em BPC, quem quiser saber um pouco mais, eu vou passar aí, tem muitas pessoas que sempre perguntam como é que funcionam, né? Mas tem uns critérios ali. Né? A pessoa precisa estar desempregada, né, ter uma renda per capita familiar de até 20% de um salário mínimo, ou seja, bem específico. Quem quiser ver um vídeo ali, eu tenho no meu canal, né, do Advogado em Libras, eu tenho alguns vídeos lá falando sobre as leis, né, explicando um pouquinho delas, para tentar auxiliar, né, impulsionar a comunidade surda a alcançar seu objetivo. Outros direitos também que saíram são bem recentes. A carteira de identidade nova, né, ela trouxe ali que tu pode solicitar ela já com esse símbolo, né? Tem muitos surdos que gostam, outros que não, né? Pá, mas para que vou colocar aqui? Não precisa, né? Também tem o cordão girassol, né, o verde, né, que tu pode usar, as pessoas com deficiência podem utilizar, né, que são deficiências que não são visíveis, né? Então, tem várias alternativas, também tem isenção do IPI, do ICMS, dos impostos ali postos, né? Até para comprar um carro, né? A comunidade surda é novo isso, ela acabou conquistando esse direito e recentemente saiu uma lei que permite ela a isenção do 30% do IPI na compra de um carro zero, mas é só carro zero, né? Então ela pode buscar isso, né? Também tem essa da CNH que ele tem o direito ainda, o surdo, ainda estão batalhando, né, para o surdo também entrar na categoria D, que é do caminhão. Né? Há um projeto de lei em Brasília para tentar ver se o surdo também pode dirigir um caminhão. Né? Tem muitos aí que acabam seguindo essa profissão, que acabam herdando dos pais, né, do pai e da mãe, que é caminhoneiro. Né? Mas a carteira de identidade, quem quiser saber um pouquinho mais, né, tá aí algumas explicações, é novo ainda, né, tem gente que ainda não viu para fazer, é só levar um atestado, né, uma audiometria, um comprovante, né, um atestado médico e comprove a deficiência que a pessoa possa, né, incluir no dela. Aí tá o QR Code, quem quiser dar uma olhada ali. Também sobre, eu vou falar um pouquinho rapidinho assim sobre o protagonismo surdo, né? Tem muitas pessoas que perguntam: surdo pode dirigir? Claro, tem até piloto de avião, gente. O surdo tá aí, o João Avião, mora lá no e ele pilota avião. Ele mudou os regimentos da ANAC e tal para que o surdo pudesse exercer isso com muita Outras coisas que eu quero falar também, além do protagonismo legal que há nesse aspecto, o que? Muitos surdos que acabam desenvolvendo. Vocês vão ver, né, depois das Olimpíadas, que vocês vão notar isso. Eles
são atletas profissionais, e tem uma em especial que é a Stephanie, que é aqui do Rio Grande do Sul. Ela tá ali no meio com a camisa do Palmeiras, né? Jogou no futebol profissional, né? Então, puxa, tem o jogador do Grêmio também, que é surdo, tá lá, que assinou um contrato recentemente, né? E também virou moda, não sei se vocês andaram vendo aí, né? Quem gosta de futebol aí, nos gols aí, tem jogador que anda comemorando em libras, né, Deise? Tu vê isso, né? Toda hora, até aí as pessoas me marcam, me chamam, olha aqui, ele fez um gol. Eu disse, não, eu tô vendo, pô, tem aí alguns jogadores, o Pedro e tal, todo mundo. Aí teve um jogador do Inter lá, até dois, né? Um faz tempo que comemorou, que é o Thiago Galhardo, e tem um outro que agora, recente, nessa Libertadores, o jogador Maurício, que ele fez o gol e comemorou em Libras, né? Então, o que acontece isso? A Libras está em todo lugar, vocês estão vendo, né? A gente está na semana da Libras aí, aproveitem. Pô, eu mostrei para vocês, são vários exemplos. Olha quem já entrou também na onda, a Barbie. Sabia que a Barbie lançou em 2021 a primeira Barbie, né? Surda e tal. A Barbie Diff foi lançada na Europa e depois veio para a América do Sul, mas já tinha ainda a primeira boneca surda, tem que mencionar ela, que é a Joss, que está ali embaixo, né? Ela vem com um aparelhinho e tal, essa foi a primeira. A Barbie entrou na onda. Olha quem é que também apareceu, a Turma da Mônica. Ela trouxe a Sueli. A Sueli é essa personagem surda. Ela está no meio ali entre a Magali e a Mônica. Ela é surda, então elas comunicam em língua de sinais, né? Depois vem o Mickey, né? Já se aproximando, fazendo o Eu Te Amo, né? Depois tem a Min, que tem que sempre falar nela, né? Um desenho brasileiro, né? Com uma protagonista surda, em Libras, é muito legal. A Marvel já tinha lançado uma heroína, agora lançou outro também no filme Eternos, né? Pessoal, quem gosta de filme, vocês viram, a Libras está em todo, língua de sinais está em tudo que é lugar, né? Em 2022, no ano passado, Coda, né, aqui no Brasil ganhou o nome para No Ritmo do Coração. Coda ganhou o Oscar de melhor filme, né? Junto ao Tal Troy, que é o surdo, que também ganhou, né, de melhor ator. Mas é importante falar que a Marilyn Matlin, ela ganhou lá em 1980 também, a primeira surda a ganhar o Oscar, né? Então é muito legal. A língua de sinais passou por todo o mundo aí. Quem quiser, né, algumas dicas de filmes aí, eu sempre gosto, né, e vou aprendendo, vou assistindo, né, da família Bellier até outros aí. Depois vocês dão uma olhadinha, dão uma pausa aí no vídeo que vai estar salvo no canal da Unipampa oficial, vocês dão uma olhadinha ali, várias dicas, mas é isso. E quem quiser sair, né, seguir, ou conhecer um pouquinho, né, do projeto Advogado em Libras, está nas redes sociais, é só seguir @advogado em Libras, está no Instagram, também tem no YouTube o canal que tem os vídeos ali, né, e também no Facebook. Então, eu vou agradecer a vocês. Muito obrigado. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Depois eu termino de agradecer a professora Kelly, a Deise, que esteve junto comigo, ao pessoal todo na Unipampa, da Língua Brasileira de Sinais, aí de São Borja, né? Especial para vocês. Então, agora eu vou tirar aqui a minha projeção e vou abrir para vocês. Puxa, Deise, deixa eu comentar, tu é fantástica. Nossa, tu é muito rápida. Obrigado pela parceria. Perfeita, Deise. Ó, a professora Kelly, maravilhosa. Professora apoiando. Tá dando certo. É o sinal da Kelly, né? Então. Aí, pessoal, tem alguém que quer perguntar? Ó, chega aí, vem pra cá.
Tem alguém aí, vamos ver. Pessoal que está ao vivo no YouTube, obrigado. Vamos filmar ele lá. Obrigado, Raquel. Ao Rock. Obrigado, Rock. A Cláudia também, obrigado. O Caca Vitari. Maravilha. Pessoal que está no YouTube assistindo ao vivo. O João Pedro. Diandro, muito obrigado. Ó, vamos lá. Não estou escutando. Não escutei a pergunta. Conseguiu ouvir, Daisy? Pergunta? Também não ouvi nada. Pode, de repente, colocar aqui no chat, que daí eu respondo para ela, pode ser? Não consegui ouvir a pergunta. Quero responder. Tu conseguiu ouvir, Daisy? Não, nada também, né? Eu vi, mas ela só falou. Ó. Não estou conseguindo ver. Aí, agora tá sinalizando ali, né? Tu conseguiu ver, Daisy, alguma coisa? Eu vi que ela tá... A pergunta é se essas leis que tu colocaste na palestra, se elas são ensinadas dentro da educação básica. Ah, isso é uma pergunta ótima, sim, sim. São. Precisa muito, é muito importante, né? Não tem nada. Os currículos por aí das disciplinas não tem nada, falta informação, inclusive falta informação no judiciário, né? Que é a casa da lei, né? Então, vocês imaginam, na escola seria muito importante ter junto, né, a disciplina de Libras que pudesse, né, a disciplina de Libras que pudesse trazer junto as leis, né, para explicar, né, para divulgar, para fazer essa difusão da Libras, né, divulgar mais ainda. Mas não tem nada, né? Triste, mas não tem, né?
Só em algumas, né, cadeiras, né, disciplinas, né, em faculdade, assim, em geral tem, mas muito pouco, né, quando se explica assim, sobre lei, é novidade, né, muita curiosidade, assim, mas não tem, né, triste. Tinha que ter uma disciplina, né, letras libras, tinha que ter a legislação, né, para vocês conhecerem melhor, entre outros cursos, né. Eu não vi nenhum nome da menina que perguntou. Agora. Maria? Os cursos na Pampa. Uhum. Tá bom, obrigado. Sim, sim. A Maria, que estuda na Unipampa. Vão ter mais perguntas? Perguntem aí. Puxa, eu consegui ver, mas é que tem alguma coisa aqui na frente. Mas eu vi que é no curso de pedagogia, sobre as disciplinas, né, que ela está perguntando. A da pedagogia? É da pedagogia? Bilíngue? Não. O que é? Eu não consegui pegar toda a pergunta. Aí sim. Então, ela está perguntando. Tá? Tem algum lei que obrigue, tá? Pois é, não tem, não tem. Tu sabe que falta isso. Tem muita criação, né? Tem muita criação de projetos de lei para criar essa dinâmica, inclusive em escolas, né, de ensino médio, né, para começar pela base, para que se tenha conhecimento básico de Libras, né, séries iniciais e tudo, mas é um projeto de lei, né, está em Brasília ainda, aguardando a análise, né, dos deputados federais, depois senadores, e também há uma extensão disso para cursos, tá? Mas o que mais tem é para curso da saúde. Né? O que tem ainda de projeto de lei assim, bem revigorante é para o curso de enfermagem, medicina e todos os outros cursos da área da saúde. Eles estão querendo ainda não só colocar uma cadeira de Libras para o contato, mas sim uma, uma, uma uma breve formação desse profissional para que ele ainda possa cursar pelo menos, no mínimo, 2 cadeiras de Libras, para que ele tenha um contato básico. A gente sabe que é pouco, né? Fazer 2 cadeiras, né? 2 semestres de Libras é muito pouco para o conhecimento, mas já é um contato inicial, né? Tecnicamente, é muito difícil um profissional atender, né? Alguém da comunidade surda tendo só
né, 2 cadeiras e tal. Então, por isso é muito importante fazer cursos, né, extra classe, né, que possam ainda ajudar, né. Claro, o curso da educação sempre traz, né, esse apoio, né, as universidades hoje, aqui ainda mais do Rio Grande do Sul, né, elas são tecnicamente aí referência para o Brasil, junto com Santa Catarina, né, a Universidade Federal de Santa Catarina e mais as universidades do Rio Grande do Sul, a Universidade do Ceará, elas têm um polo muito grande, né, de professores de Libras, de profissionais vinculados a isso, que possam também ajudar, né? Mas infelizmente ainda falta uma construção desses projetos de lei aí, né? E para que os cursos comecem a adotar, né, a Libras como uma cadeira regulamentar, né? Ou seja, vai estudar, é obrigatória, vai estudar, vai aprender, né? Mas muito obrigado pela pergunta. Pergunta. Ao longo do 8 semestre, perfeito. BPC, né? Uhum. Os dois. É. Essa, entendi a pergunta. Se os dois são surdos, podem ter o BPC? Isso? É que às vezes travam aqui um pouquinho para mim, mas eu presumi que seja essa. Então, a resposta, né? A resposta é depende, depende, porque precisa respeitar as regras, né? Porque o BPC ele tem uma regra que a pessoa tem que ser desempregada e depois preencher o requisito de ter uma renda per capita familiar de até 20% do salário mínimo. Mas se os dois forem surdos, desempregados, né, os dois têm direito, sim. Os dois podem receber cada um o seu BPC próprio. Não tem problema. Tá? Isso aí é uma pergunta bastante recorrente, né, muito discutida, porque as pessoas acham que um BPC interfere na renda do outro. Não, 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 não. Podem sim, os dois, né, o casal, podem ter. Mas, se começarem, um deles começou a trabalhar, tem que ter um cuidado para isso, né? Aí a dinâmica é diferente. Aí precisa rever os requisitos para poder aí ou não, né, continuar recebendo. Vai depender muito do salário, vai depender de vários requisitos, né? Mas os dois desempregados podem sim. No YouTube, agora estou vendo a professora aqui. Vou travar para uma foto com a professora. Acho que ela não está vendo ainda. Se tiver mais perguntas, pode fazer perguntas, não tem problema.
Muito obrigado, obrigado. A professora Kelly, muito obrigado. Adeus. Amanhã de manhã, né? E amanhã tem muito mais palestras aí, muito legal, né? Durante toda essa semana aí. Muito, muito obrigado pelo convite. Ó, campeão. É o Peter e o Jean, né? 7 da noite. Obrigado a toda a equipe aí. Ah, galera, a nossa tradutora maravilhosa. Obrigado, pessoal. Até mais. Vamos para foto. Isso, eu adoro tirar foto, Paquinha. Pode ser por vídeo mesmo? Fazer um mais longo, cara. Aí, Deise também, é isso aí. Depois, futuramente, vou presencial aí.